Outro detalhe que é muito interessante no InDesign, talvez a galera ache que é simples, tal, que não tem que dar muita atenção, é a forma que o software trabalha com a importação de elementos. O InDesign ele é um software, né, que ele trabalha ao mesmo tempo com uma série de formatos na sua diagramação que vocês vão perceber que a forma que ele organiza esses links, né, que não deixa de ser um link, vai lhe ajudar bastante em estar encontrando não só esses documentos na sua própria composição, no seu próprio documento de trabalho, como também está encontrando eles na sua máquina, na sua pasta raiz, tal, e por aí vai. Vocês vão até ver a comunicação legal do InDesign com o Bridge, que é esse app da Adobe, né? Bastante, não vou falar antigo, mas já tem um certo tempo que a Adobe vem colocando ele junto com o Master Collection e que traz uma facilidade gigantesca em organização de projeto. Eu pelo menos tenho uma dependência dele no que eu venho desenvolvendo, tá? Então a importação do design ela funciona de uma maneira muito simples, que é você vindo ou no menu File, né? Tá aqui pra gente, menu File. Aí eu tenho essa opção aqui, ó, Import, certo? Pra gente estar trabalhando, que é o Place, né? Que é o pôr pra dentro, tá? A partir do Ctrl D. Que aí no momento que você pressiona ela ou vem com o atalho Ctrl D, ele abre essa tela de comunicação, onde eu vou estar encontrando o arquivo que eu quero fazer a importação pra gente, beleza? Além disso, além dessa ideia acontecendo aí agora, nós temos também a questão de estar muito bem com a pasta aqui em aberto para a gente. Então tem a pasta aqui onde vai estar contendo os elementos que eu quero importar, tal, aqui no meu sistema operacional, onde simplesmente ao clicar e arrastar o arquivo para dentro do software, eu posso estar fazendo a importação dele da mesma maneira. Ambas as maneiras, vamos dizer assim, né? Aqui eu trazendo a imagem para dentro ou a partir do Ctrl D ou do Place, vocês vão ter sempre a sua imagem na ponta do seu cursor, onde ele está querendo mostrar para mim que no momento que ele for liberado, né, que eu fizer o drag and drop, que é o clicar e arrastar, eu vou estar simplesmente adicionando essa imagem, inserindo essa imagem, e ela vai estar assumindo aqui ó, a área proporcional a ela, a partir da área que eu cliquei, né, dessa área que eu tracei aqui pra gente. Então no momento que você faz isso, o Illustrator ele cria um container, né, ele vai depositar essa imagem dentro do container, onde eu posso estar muito bem aumentando essa imagem juntamente com esse container, como eu posso também estar enquadrando essa imagem de uma maneira mais tranquila. Como assim, né? Como é que vai funcionar isso? Qual a ideia a gente precisa ter? Imagina que durante o nosso trabalho, nós vamos sentir a necessidade, por exemplo, de estar delimitando, eu peguei essa imagem aqui do Rio de Janeiro, tal, do Cristo Redentor. Imagina que nós vamos estar delimitando essa área aí de visualização do Cristo. Eu quero pegar bem ele aqui somente, tal, algo parecido. Então, quando eu estou trabalhando só com a ferramenta de seleção, ao vir aqui ó, nos eixos, né, nesses cantos aqui pra gente, eu consigo estar delimitando ó, essa área que ela vai ser visível, sem estar redimensionando essa imagem. Então isso já ajuda muito aí a forma que você vai trabalhar. Só que se por acaso, por algum motivo, pô, enquadrei e tal, eu quero manter realmente essa área enquadrada, só que o tamanho da área enquadrada, vamos dizer assim, mas eu quero pegar um pouco mais de um lado do outro, eu quero pegar outra informação, algo parecido. O que você precisa entender? Com a imagem inserida num container que o InDesign criou tal, no momento que eu fiz essa inserção, vocês vão perceber que no momento que eu boto o mouse em cima aqui pra gente, ó, o meu cursor, né, ele fica com a mãozinha, essa hand aqui pra gente. Isso ele está querendo expor para mim que no momento que eu clico e arrasto, ó, vocês percebem que meu container continua, ó, tá aqui, ó, pra gente, eu tô vindo no container, tal, só que eu cliquei, o meu container continua aí pra gente, só que agora eu tô conseguindo manusear o que seria a imagem dentro desse container. Essa situação também acontece se por acaso você dá aqui ó, 2 cliques, né, na imagem, ó lá, deu um duplo clique, e aí sim eu consigo estar reposicionando essa imagem aqui dentro sem problema nenhum. Então uma coisa que vocês precisam perceber é o seguinte: o InDesign, de uma certa forma, ele não trabalha com a ferramenta de seleção, vamos dizer assim, com o redicionamento das imagens. O que ele faz é, a partir do momento que eu estou com a ferramenta de seleção, eu trabalho mudando o tamanho do container, eu vou enquadrando uma nova área, eu vou liberando uma nova área para essa imagem ser trabalhada. Então isso aí, eu vou falar mais por mim e tal, mas ajuda muito a forma que vocês vão realmente delimitar o que vai acontecer tal, da maneira mais tranquila. Só que se por acaso, né, vocês sentirem a necessidade de estar aumentando ou reduzindo a imagem, mantendo o container desse tamanho,
você pode muito bem vir aqui na própria ferramenta Free Transform, olha lá pra gente, tecla de atalho e aí sim está mudando a área de trabalho, né, pra gente, escalonando aqui a nossa imagem, aumentando, reduzindo, tal, de maneira tranquila, rotacionando também aqui nos cantos, certo? Você consegue ter esse trabalho aí de uma maneira bem coesa, tá? Então isso aí já é algo que é bom vocês prestarem atenção, porque alguns softwares são diferentes, acho que boa parte deles, e isso é legal vocês terem na cabeça. Vai mudar o tamanho do container na área de trabalho da imagem, vai lá e pressiona com a ferramenta de seleção, vai aumentar, né, o que seria a imagem em si, o corpo da imagem em si, ferramenta Free Transform, e aí você tem esse aumento acontecendo de uma maneira bem tranquila, ok? Continuando com a ideia da importação, só para vocês perceberem, além desse método, né, a partir do Ctrl D e tal, e do arrastar para dentro, é legal que você perceba o seguinte, que no momento que você faz ambas situações, né, por exemplo, eu vou clicar e arrastar aqui novamente o documento. Se eu não clico e arrasto para estar criando ele, como nós fizemos no exemplo anterior, se eu dou um único clique, por exemplo, vocês vão perceber que o InDesign ele pega essa imagem, tá, e coloca ela no meu documento com o tamanho original. Então, isso aí é para manter meio que a fidelidade da imagem, de uma maneira bem tranquila. Eu particularmente também acho isso bastante interessante, tá? Então eu tenho essa opção de dar um único clique, como eu posso também, por exemplo, vamos só deletar aqui, eu tenho algum objeto vetorial, então eu vou pegar um polígono, por exemplo, e aí nesse polígono só dar aqui um único clique, eu vou determinar aqui a quantidade de lados, por exemplo, algo parecido, tem um tamanho, então deu um OK, teria tranquilo, e aí no caso, se durante a minha composição eu quero pôr a imagem aqui dentro, eu posso muito bem vir, certo? Levar a imagem para cá, e aí no momento que eu só está em cima, certo, do polígono, eu já tenho ela preenchida aí pra gente, sem problema nenhum, beleza? Então isso aí já é uma forma bastante interessante, certo, de vocês trabalharem, tá? Inserindo a imagem, criando uma espécie de máscara, vamos dizer assim, em relação aos elementos, beleza? Tanto assim, como se por acaso você tiver a imagem aqui, ó, criada, e aí se você manter ela selecionada durante a importação, trouxe para cá, estou aqui com ela selecionada, você vem no menu File, Place, né, o Ctrl D, com ela selecionada, ao inserir a imagem ela já vai automaticamente lá para dentro, beleza? Então isso aí já é algo interessante pra caramba, certo? E que vocês vão realmente usar muito, não só aqui no curso, mas com certeza na vida aí de vocês, tal, nos trabalhos que vocês vão desenvolver com essa ferramenta, certo? Então, próxima aula, eu trabalhei aqui com importação mais simples, que a importação de imagem, é algo extremamente fácil, né? Só para apresentar para a galera que não conhece. Mas na próxima aula eu vou lidar com importação de texto, tal, que tem algumas características que eu quero mostrar em relação à importação vinda de outro software, como Word e tal, algo parecido, beleza? Eu vou até estar iniciando, na próxima aula, eu vou estar iniciando isso a partir do exercício de fixação, que eu até comentei para vocês no início do nosso curso. Eu vou estar fazendo os capítulos tal, normais, e às vezes eu crio capítulos de exercício de fixação para estar fixando algo, passando conteúdo novo a partir disso, para ser mais fácil aí de vocês entenderem, beleza? Então, até a próxima aula, um abraço.